Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus, uma igreja fiel, mas também relevante, uma igreja missionária, uma igreja que cuida de famílias, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, e eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastoreio desta importante igreja em São Paulo. O programa Trocando Ideias tem como objetivo trazer respostas às perguntas, às vezes inquietantes, que as pessoas nos fazem. E no programa de hoje, nós vamos responder 3 destas perguntas que nos foram enviadas pelos nossos ouvintes e aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. E a primeira pergunta que nos enviaram foi esta: até que ponto deve ir a nossa obediência aos líderes espirituais? Porque às vezes há muitos líderes que criam situações até embaraçosas para os crentes, exigindo deles coisas que não têm muita base bíblica, ou não tem nenhuma base bíblica, e os crentes são quase que constrangidos a obedecê-los, e se não fizer o que eles querem, eles colocam um fardo sobre as pessoas de culpa, de medo. Até que ponto vai a obediência aos líderes espirituais? Bom, eu quero tratar desse assunto com você. O que a Bíblia nos recomenda é que nós devemos sim obedecer às autoridades constituídas, seja no governo, seja na família, seja na igreja. Deus não aprova a rebeldia, a resistência formal às autoridades constituídas. Porém, com respeito à igreja sobretudo, nós só podemos e devemos ser submissos às autoridades constituídas enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. Essa ideia de que o líder é ungido de Deus, é intocável, e ele está acima do bem e do mal, e que os crentes precisam obedecer tudo que eles falam, e fazer tudo que eles mandam, sem passar isso pelo crivo das Escrituras, sem submeter isso à verdade da palavra de Deus, é um grande equívoco, isso é manipulação. Isso é tentar botar o crente no cabresto. Isso é querer monitorar a vida do crente e botá-lo numa camisa de força. Não foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Nós somos livres, nós somos sacerdotes reais. O que nos rege é a palavra de Deus. O líder, se ele é uma pessoa séria, sábia, humilde, que pastoreia o rebanho de Deus com temor e tremor e com exemplo de vida, ele vai agir de acordo com a palavra de Deus e não subjugar o rebanho, não explorar o rebanho, não arrancalando o rebanho, mas apacentar as ovelhas de Cristo. Então, nenhum crente está obrigado a submeter-se a um líder que já fugiu da sua fidelidade às Escrituras Sagradas. Uma segunda pergunta que nos foi enviada, e essa pergunta ela tem sido assim, talvez uma das mais recorrentes, sobretudo quando a gente posta algumas coisas nas redes sociais sobre este assunto, vem uma chuvarada de críticas, e a questão tem a ver com dízimo. Algumas pessoas hoje até já defenderam tese de doutorado contra o dízimo. Outros não, o dízimo é da lei, nós estamos debaixo da graça. Dízimo é do Velho Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento. Nós não temos mais que pagar nada porque Cristo pagou tudo na cruz e por aí vai. A questão é, o dízimo tem fundamento no Novo Testamento? E a resposta que damos é claro que tem. Claro que tem. Porque o dízimo não é apenas da lei. O dízimo é muito anterior à lei. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque.
Isso 400 anos antes da lei ser instituída. O dízimo faz parte da lei, mas o dízimo prossegue depois da lei, até porque Jesus Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão, dos levitas. Jesus era da tribo de Judá. Então, você vai perceber que Jesus Cristo condenou no Novo Testamento, não foi o dízimo, foi a prática errada dele pelos fariseus. Porque os fariseus estavam usando o dízimo como um salvo-conduto para viver uma vida desregrada nas outras áreas mais importantes. Se não, vejamos. Jesus diz em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, que dão um dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem abandonar aquelas. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo que as pessoas deviam praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem deixar de praticar o dízimo. O que Jesus está dizendo é que tanto o dízimo quanto a misericórdia, a justiça e a fé fazem parte da lei. Bom, se eu estou desobrigado do dízimo, eu deveria estar também desobrigado da justiça, da misericórdia e da fé. Mas Jesus foi claro, você deve fazer isso sem omitir o outro. Ou seja, você pratica a misericórdia, a justiça e a fé sem você deixar de praticar a fidelidade nos dízimos. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo trata dessa questão do sustento dos obreiros no período da graça, ele, ao falar sobre isso, ele recorre aos mesmos princípios mosaicos para o sustento dos levitas e dos sacerdotes. E ele deixa claro que aquele que vive do templo deve se alimentar dele. E qual foi a maneira que Deus estabeleceu para o sustento da tribo de Levi e dos sacerdotes? Os dízimos e as ofertas. Pois então nós precisamos entender que os dízimos e as ofertas são absolutamente compatíveis com o tempo da graça. E nós não estamos com isso dizendo que estamos comprando a salvação, não. De forma nenhuma. Você não paga dízimo, você devolve dízimo, você não dá dízimo, você devolve. O dízimo é santo ao Senhor. Reter o dízimo é você apropriar-se indebitamente daquilo que não lhe pertence. A palavra de Deus não mudou nesse quesito. Por quê? Porque Jesus Cristo é sumo sacerdote da tribo de Melquisedeque. Nós entregamos dízimo, não é para o pastor, não é para a igreja, nós entregamos dízimo, é para Deus. É o reconhecimento que dependemos dele, de que ele é o nosso provedor, de que ele é o nosso sustentador. Você não o faz com tristeza, com peso, mas como um ato de gratidão e de reconhecimento que tudo que nós temos vem de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. O dízimo é um símbolo da nossa fidelidade e da nossa confiança a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Só é contra o dízimo quem não é dizimista. Quem não é dizimista. Quem tem um amor ao dinheiro, quem tem apego ao dinheiro. Eu nunca encontrei uma pessoa dizimista que fosse contra o dízimo. Ou nunca encontrei uma pessoa dizimista que dissesse o seguinte, olha, minha vida piorou depois que eu me tornei um dizimista. Ser dizimista é um privilégio, é uma bênção. É você ser coparticipante com Deus na expansão do seu reino. A igreja não precisa de fazer canjicada, churrascada, livro de ouro e rifa para se sustentar. Deus estabeleceu um sistema bíblico para que a igreja se sustente e tenha condições de avançar na expansão, que são os dízimos e as ofertas. Portanto, o dízimo foi antes da lei, o dízimo é da lei e o dízimo continua no período da graça. Há uma terceira pergunta que as pessoas nos enviaram e eu gostaria de tratar aqui com você. É como estudar a Bíblia de forma eficaz no dia a dia. Bom, primeiro, eu quero dizer que nós vivemos numa geração muito privilegiada. Privilegiada porque se você for numa boa livraria evangélica hoje, você vai ter Bíblia de estudo
para criança, para adolescente, para jovens, para casais, para adultos, para terceira idade, para empresário, para empregado, para desempregado, para qualquer jeito que você quiser. Nós temos muita facilidade de acesso à Bíblia, seja ela no papel, seja ela digital. Mas, por outro lado, tem muita gente hoje ainda na igreja analfabeta da Bíblia. Gente que compra a Bíblia e bota lá na prateleira. Ou até gente que tem uma atitude mística, que pega a Bíblia, abre a Bíblia no Salmo 91 e bota lá em cima da mesa para espantar mal-olhado. Bom, isso é misticismo puro, gente. Ou tem gente que usa a Bíblia de forma mística. Vou ver o que é que Deus tem para mim hoje. Abre a Bíblia a esmo. A Bíblia é um livro para ser entendido, para ser lido, para ser estudado, para ser analisado. Tem regras de interpretação da Bíblia. Tem leis de hermenêutica que precisam ser observadas. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o primeiro conselho a você é assumir um compromisso de ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Segundo, você pode ler a Bíblia escolhendo períodos para você se dedicar ao estudo de um livro específico, por exemplo, o Evangelho de João, ou uma carta de Paulo, ou o livro de Apocalipse, e você vai mergulhar naquele livro. Você deve continuar a sua leitura diária para ler toda a Bíblia. Eu acho que você poderia ter o propósito de ler a sua Bíblia toda durante o ano. Não é uma coisa, isso é muito difícil. Não, é muito simples. Se você ler todo dia, 20 minutos por dia, você vai ler toda a Bíblia durante o ano. Mas você pode também se dedicar a temas específicos. Eu quero estudar sobre família, eu quero estudar sobre a fé, eu quero estudar sobre os milagres de Cristo, eu quero estudar sobre a salvação, eu quero estudar sobre a soberania de Deus. Então você vai escolher temas específicos e debruçar sobre esses temas. Há uma variedade imensa que vai ajudar você, de temas que vai ajudar você a estudar a Bíblia com vagar. Mas um conselho que eu lhe dou: seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós temos 2 escolas bíblicas todo domingo, uma às 9h40 da manhã, outra às 5h40 da tarde. Bíblia para todas as faixas etárias, para criança, para adolescente, para jovens, para casais, para adultos. Ou seja, venha estudar a Bíblia conosco, se você mora em São Paulo. Se você não mora em São Paulo, procure onde você mora uma igreja comprometida com o ensino da Palavra de Deus, e se você não é aluno da Escola Bíblica Dominical, se matricule lá, vai estudar a Bíblia, vai pegar a Bíblia, vai ler, para você não ser massa de manobra nas mãos aí dos espertalhões da fé, dos camelôs da fé. Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, compre bons livros que tratem da explicação da Bíblia, comentários bíblicos, bons comentários bíblicos, para que você possa conhecer e crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós estamos encerrando este programa. Esses assuntos são muito empolgantes e palpitantes, mas nós temos outros temas para tratar com você. Então, Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo programa. E não se esqueça, hein? Vá nos visitar lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós estamos esperando por você. Deus abençoe sua vida e até breve.